Bom dia, turma. Bom dia, Anderson. Bom dia para minha linda. Bom dia, Bom dia! Simone. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo Você. bem? Tá me vendo bem? Oi? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo Tô, bem? tô sim. Eu tô ouvindo bem, tô te ouvindo bem, vendo bem. Então tá bom. Fiquei muito feliz com o seu convite, viu? Ai, obrigado. Ó, nosso amigo Aurélio entrou também. Oiê! A Vanessa tá dando um bom dia. Bom dia! Ah, Gislaine. Oi, Gi! E assim, né? Saudades, Van. É sempre muito bom, né? A gente poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem aprendido, vamos dizer assim. E poder falar, né, dos benefícios, né, que as terapias trazem aí pra gente. Que bom que a gente tem, né, essas ferramentas Sim, aí, entre outras, mas especificamente nessas que a gente atua, né, sim, e, é e verdade. o quanto a nossa vida fica mais colorida, vamos dizer assim, né? É verdade, né, Fih? Né? Bom, eu fiz um convite para você, para a gente falar aqui sobre os benefícios da psicanálise e Bom dia, da Anderson. constelação familiar, né? Eu já ouvi, né, falar de constelação familiar, constelação sistêmica e constelação familiar sistêmica, né? Acho que os três casos estão certos, né, Simone? Sim, sim, porque cada um vai dando a denominação, né, que é mais compatível, de repente, com as áreas que atua e tudo mais, mas tudo quer dizer constelação familiar, né? Que, na Sim, verdade, é a representação do campo familiar, né? Que muitas entendi. vezes as pessoas falam assim, ai, constelação, né? Constelação tem a ver com as estrelas, né? Não, não, não tem nada a ver, né? Foi só uma questão de tradução, né? Do alemão para o inglês, inglês para o português, e acabou chegando nessa expressão constelação, mas na verdade é representação familiar. Tanto é que se você começa a digitar no Google constelação, aquelas sugestões que vêm assim a seguir, né? É assim, constelação da Ursa Maior, constelação Três Marias, constelação Cruzeiro do Sul. Depois, lá embaixo, vem a constelação familiar. Sim, sim. E E você é, vê, e já né? A constelação, ela já está há mais de 20 anos no Brasil, né? E tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? eu mesmo confesso que o meu conhecimento, né, de constelação familiar é muito recente, né? Tá. Apesar de ter ouvido falar alguma coisa lá atrás, de verdade mesmo, eu conheci sobre constelação familiar quando eu iniciei o curso, né, de psicanálise, e aí vim conhecer o Aurélio e você, que aí eu fiquei sabendo o que é essa constelação familiar, né? Sim, E que não sim. tem nada a ver com as estrelas lá do céu, né? Não, nada a ver. Porém, né? Porém, se a gente for falar de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, né? É, Se a gente pegar a natureza, por exemplo, a lua, o sol, as estrelas, os mares, né? Então, assim, dentro dessa estrutura da natureza, vamos dizer, se algo acontece lá no mar, isso não vai refletir, né? Sim, Em outros setores da natureza, vamos dizer assim, e é exatamente o que acontece na nossa vida, né? O que sim. acontece muitas vezes no nosso âmbito familiar, né, vai acabar influenciando as pessoas daquele sistema, né? Sim.
Então, posso usar o exemplo assim, dessa forma mais lúdica, né? Mas Sim, não que sim. tenha a ver diretamente. Só para simbolizar, né? É, a intenção aqui, Simone, é a gente falar um pouquinho aí dos benefícios, né? Tanto da Tá, psicanálise quanto da constelação familiar, né? Principalmente no nosso dia a dia, né? tá, Como que eu posso usufruir, né? O que que eu posso se utilizar no meu dia a dia, tanto da psicanálise quanto da constelação familiar. Claro, né? Apesar de que nós temos um, uma espécie de um compromisso, né, em nos atentarmos à teoria, né, da psicanálise e da constelação, né? Até porque, por exemplo, né, nós participamos de uma escola do NBP, né, Núcleo tá. Brasileiro de Psicanálise, né, tem alunos, né, atendemos alunos, temos que levar isso em consideração, mas é aquele papo um pouco mais informal, né, aquela coisa que no chão da vida, né? Então, eu até começo lhe fazendo uma pergunta, né? Que é assim, o que é para você psicanálise? O que é na Tá, sua vida, o que é para você psicanálise? tá. Bom, primeiro eu vou me apresentar porque tem algumas pessoas que eu não conheço, né? Por favor. Então, meu nome é Simone É, Castro. eu vi aí, viu, Simone? Entrou a Paloma, que trabalhou comigo lá atrás, a Mariana Schneider, pô, viu uma turma aí entrando aí. Então, meu nome é Simone Castro, eu sou psicanalista formada pelo NBP, o Núcleo Brasileiro de Psicanálise, que fica no Tatuapé, em São Paulo, né? E também sou facilitadora em constelação familiar, formada aí com a Simone Arrujo, né? E quando você pergunta para mim, né, o que é psicanálise para mim, né? A psicanálise para mim eu falo que quando a gente começa, é um caminho sem volta, né? Porque ela tá o tempo todo agora na minha vida, né? E o quanto foi importante conhecer a psicanálise, porque ela passou a equilibrar, eu diria, as minhas emoções, vamos dizer assim, né? Não que de vez em quando eu ainda não tenho, né? Algo que eu tenho um pouquinho, alguns desafios aí, né? Mas ela me ajuda demais nisso. Por que que eu falo isso? Porque eu era uma pessoa, né? E eu tenho procurado praticar mesmo a psicanálise porque me ajuda. E eu era uma pessoa que eu fantasiava muito, sabe? Eu viajava muito, ou me preocupava demais lá na frente. Ai, e se acontecer isso, né? E se acontecer aquilo? Que é a questão aí da ansiedade, né? Sim, Então, a psicanálise, ela me ajuda, na verdade, a voltar para a realidade, né? Então, é como se, quando eu começo, né, a fazer essa dinâmica com a qual eu me construí, vamos dizer assim, eu falo, peraí, né? Vamos olhar para a realidade, porque olhar para a realidade, isso eu aprendi com a psicanálise, é um caminho mais curto e um caminho muito mais leve, né? E não é essa sensação que a gente tem enquanto a gente não conhece de fato, né? Porque parece que aquele mundo que a gente vive, né, mais imaginário, mais fantasioso, parece que é o melhor caminho, vamos dizer assim. Mas a gente vê que não. Por quê? Porque no caminho fora da realidade, quanto mais eu tiver na minha fantasia, né, mais frustração eu vou ter, porque a sim. gente entende que não controla as situações, que não existem ideais disso, daquilo, né? Então, a realidade, ela me ajuda a equilibrar, né? Essas emoções e como que eu vou lidar com isso no dia a dia. E falo que o meu dia a dia, com a psicanálise, ela mudou assim
demais. Por quê? Quantas vezes que eu me via conversando com uma pessoa, e aí, geralmente, o que que a gente quer fazer? A gente quer aconselhar, né? Isso quando a gente não julga, não é verdade? Sim, Então, assim, e a psicanálise é como se tirasse um véu, né? Para que eu possa ter um olhar além daquilo que eu só tô vendo, né? Que é o que a gente fala, aprender a trabalhar com as questões que estão inconscientizadas, né? Porque o que eu tô vendo, eu só tô vendo. E aí, né? E por trás disso? Então, no meu dia a dia sim, hoje, não tem essa questão do conselho, né? Na verdade, no lugar do conselho entrou o questionamento. Mas você acha que isso é bom para você, né? E por que seria bom, né? Ou por que não seria bom? Então, essa é uma das coisas que eu levo no meu dia a dia, né? sim. Como na psicanálise a gente lida com o desejo, né, o inconsciente, né, esses questionamentos que você até apresentou é um pouco isso, entender melhor, né, da onde vêm essas coisas, né? Sim, Você acha que isso é melhor para você? Tem a ver sim, com algum desejo, né? Tem a ver com com essa questão mais interna mesmo, né? Que vem lá do inconsciente, né? E sim, isso é fantástico, né? Você até comentou assim do quanto isso deixa a vida mais leve até, né? Porque me tira um pouco sim, da fantasia, porque eu acabo fantasiando demais, né? E a realidade, né? O real da vida é outro, né? sim, E aí fica é um caminho que é difícil de caminhar, de seguir, e deixa a vida mais pesada, né? Porque eu sim, acabo fantasiando demais, né? sim, sim. E me fala um pouquinho então aí o que é constelação familiar para você, aí para quem não conhece, o que é a constelação familiar e o que ela é para você também. Tá. Então, na verdade, eu conheci a constelação familiar antes da psicanálise, né? Mas assim, algumas coisas ainda ficavam meio assim, parecia que sem sentido, vamos dizer. E aí, quando eu fiz a psicanálise depois, aí eu falo que foi um casamento perfeito, porque muitas coisas que eu ainda não tinha o entendimento, né? Ou talvez faltasse esse processo de mais conscientização, a psicanálise me trouxe isso, né? Então, e na verdade eu fui entendendo que dentro da constelação está a psicanálise. Até mesmo porque, né, quem criou a constelação, que é o alemão Bert Hellinger, ele também era psicanalista. E ele cita em uma das obras dele, ele fala sobre Freud, ele fala sobre Jung, né? Então, assim, eu passei a entender melhor essa questão do inconsciente que a psicanálise traz, né? E é no campo onde a gente atua dentro da constelação, que é nesse inconsciente, né? E até comentei outro dia em outra live que na constelação, quando eu escutava assim, você tem que tomar a mãe e o pai todos os dias, né? E aí eu dizia, gente, mas o que que é tomar a mãe e o pai, né? Todo dia. E aí quando eu fui para psicanálise, eis que vem, né, o Freud. E aí a gente começa a entender o que que é isso, né? Sou eu olhar para esse pai, para essa mãe, né? Porque a partir dali que eu fui me construindo, além de trazer toda a herança, que Jung também fala disso, e a constelação também, essa herança do inconsciente coletivo, né? Da família que a gente Sim, traz. Então, assim, eu pude colocar os dois juntos, né? E entender essa questão do pai e mãe, né? Por que que eu preciso entender a vida do meu pai e da minha mãe, né? Para eu poder me ver, né? Para eu ver o que que eu vou fazer com aquilo, mas de uma forma muito amorosa, muito respeitosa, né? E muitas sim, vezes a gente a gente fala, ai, nossa, isso daqui foi ruim, então não, agora
sou mais eu, vou fazer diferente, né? Então, com a constelação, eu entendi que não é bem assim. Eu posso fazer diferente, mas desde que eu tenha amor e respeito com aquilo que me foi ensinado, independente de como foi. E essa é a parte que não é muito gostosa, vamos dizer assim, né? É a parte sim. que eu preciso trabalhar, né? E é o que a gente faz em análise. Então, eu diria para você que essa atuação da psicanálise é como se mudasse somente o jeito de você falar com as pessoas, de você se comunicar, né? E, Mas que traz muitos resultados bacanas, né? e que quando você fala da questão, né, do pai e da mãe, né, que aí a hora que vai para a psicanálise a gente se depara com o complexo de Édipo, né? Que Sim, é não tem como você passar pela psicanálise e não se deparar com o complexo de Édipo, né? Tem sim, sim. aqueles hoje em dia na psicanálise que não consideram tanto o complexo de Édipo, mas na prática, na clínica, né, a gente vê o quanto o complexo de Édipo ele está presente na vida de todo mundo, né? E aí Sim. nesse sentido, com a constelação familiar, né, a gente acaba percebendo a importância, né, da Sim, figura materna, da figura paterna, né, pai, mãe, né, na vida de todo mundo, né? sim. E assim, olha, que nem no set, né? Lá no atendimento, né? Na análise com as pessoas, o que que muitas vezes eu vejo que é necessário fazer, né? É mesclar as palavras entre psicanálise e constelação. Né? Porque o que acontece? Nós somos individuais, cada um interpreta de um jeito, sente de um jeito, uns racionalizam mais, né? Outros nem tanto. E assim, tem pessoas que precisam mais racional, quebrar um pouco o racional, né? Para ir um pouco mais pro emocional. Então, há momentos em que na mudança das palavras, e isso a gente sente na pessoa, né, quando a gente está atendendo, puxa vida, como que eu vou conseguir chegar aqui, né, para a pessoa conseguir elaborar determinado conteúdo. Então, muitas vezes eu vou direto psicanálise, né, e muitas vezes eu dou uma pitada da constelação só na forma de falar, né, e acaba tocando, né, vamos dizer. E isso que você está falando, né, de ir na constelação, né, da forma de falar, acho que dá para fazer uma espécie de uma analogia com os significantes de Lacan, né? Porque isso acaba trazendo ali o que aquilo de fato significa para aquela pessoa, né? De repente aquela frase, aquela palavra, ela vem carregada na verdade do quê, né? Exatamente. Eu até, um dia desses tive um atendimento e assim, e a pessoa, ela recrimina demais o pai, né? Pelo comportamento, atitudes e tudo mais. Só que quando a gente fala assim, poxa, a gente precisa tomar o pai e a mãe, que é entrar lá no Édipo, né? Que é voltar lá na nossa infância, muitas vezes a gente vai ter que ir um pouquinho mais além. A gente vai ter que voltar na infância daquele pai, daquela mãe, daquele analisando que você está atendendo, né? Então, assim, claro que não vão ser todas as situações que a pessoa vai trazer informações, porque tem pessoas que não tiveram os pais, né? Que foram adotados, assim, há uma série de situações, né? Eu tô dando um exemplo específico, Sim, mas se você tem como saber um pouquinho da história do seu pai e da sua mãe, provavelmente você vai entender o porquê daquele comportamento, por que que, né, que aquele pai foi assim, aquela mãe foi assim, né? E aí vai caindo a questão do julgamento, né? E vai vindo sim. mais esse olhar amoroso, né? Esse olhar de respeito, porque todos nós temos histórias, né? E é ela que nos constrói. Mas muitas vezes a gente parece que esquece disso, né?
Simplesmente sim, eu olho e quero que seja diferente. E não dá para ser assim, né? Eu vou precisar olhar. Então, nesse atendimento que eu estou comentando com você, eu fui fazendo essa volta, né? Me utilizando da psicanálise, fazer essa volta lá, e aí, em determinado momento, ela ficou muito emocionada, ela falou, nossa, e ela foi trazendo as informações, né, da infância lá do pai, ela falou, nossa, então era por isso, né, que é exatamente o que a psicanálise faz, né, vai sim, buscar, e tá tudo ali, né, na verdade o nosso trabalho é ajudar a pessoa a caminhar, né, então ela sim, trouxe as informações e aquilo fez sentido para ela e foi muito bacana. sim. Então, pelo que você está me trazendo aqui, né, Simone, é possível fazer análise se utilizando da constelação familiar. Sim, sim, sim. Inclusive com crianças, porque a criança usa muito simbólico, né? Então, assim, eu tenho tido, né, experiências, assim, bem legais de, de trabalhar também com a criança e é muito interessante. Essa semana também eu fiz, né, vou tentando puxar um pouquinho, brincando através dos bonecos, né? E aí depois eu fui para os desenhos, que é o que a gente pega lá um pouco da psicanálise, né? E aí foi bem Sim, bacana os desenhos, né? Que ela não sabia para quem ela estava desenhando, né? E aí eu fiz um pouquinho o movimento da constelação e foi bem interessante o resultado, né? Porque ela trouxe o que está lá no inconsciente, que ela com tão pequena não vai conseguir me dizer aquilo, né? Então, é bem interessante. É bem bacana. então, então assim, né, Simone, que é interessante, né, até, e isso pode ser feito online, inclusive, né, esse Sim, atendimento, né, essa, sim, a constelação familiar, né? sim. E assim, ou seja, eu atuando até como um psicanalista no setting, eu posso me utilizar da constelação familiar como mais um recurso, né? Sim, Para sim, que seja feita uma análise e conteúdos ali daquela pessoa sejam acessados para que sejam elaborados, né? Então, sim. assim, tendo essa ideia, assim, qual é o ganho que eu consigo ter numa análise, né, se utilizando da constelação familiar? Então, isso até não é tão simples, né, de dizer quais são os ganhos, né? Porque assim, as pessoas são individuais, né? Muitas vezes elas se deparam com os conteúdos dela ali, tanto na análise quanto na constelação, né? E muitas vezes as pessoas querem um milagre, né? Ah, então Sim, agora eu peguei essa informação e aí agora eu aguardo aqui que tudo vai mudar. Não, né? Então, assim, o ganho que a gente fala vai depender de cada um, né? O quanto de fato eu quero olhar para aquilo e o que eu vou fazer com aquele conteúdo que veio, com sim, aquela informação que veio, né? Tanto na psicanálise quanto na constelação. Então, como que eu vou olhar para isso dali para frente, né? Como que eu vou fazer para conscientizar isso, né? Para eu sentir isso. Então, eu diria que as informações que vêm tanto na psicanálise quanto na constelação são importantíssimas, mas aí cada um vai trabalhar o seu jeito, né? Mas nós é, conseguimos acessar o inconsciente através delas. E eu te sim, falo assim, né? A constelação, para mim, Simone, né? A constelação, ela é a dinâmica da psicanálise. Eu acho que eu definiria assim, né? Eu vejo assim hoje. É como se eu tivesse só mudando o jeito de aplicar, né? Mas é a dinâmica da psicanálise. é que é uma coisa que acontece na constelação, né, que são os movimentos, né, Sim, que de alguma forma, né, é como se fosse uma, uma reestruturação, né,
dessa nossa linguagem do inconsciente, né? Sim, sim. Porque o que acontece na constelação, né? Assim como na psicanálise, a gente, a gente não cria, né, um roteiro, a gente não cria, é, como é que se diz? Tem que ser assim, né? Não, porque na psicanálise, através dos questionamentos, a pessoa vai tentando trazer os conteúdos para que ela possa elaborar. Na constelação, a gente se utiliza de representantes, pessoas que não sabem da história de vida, né? E que elas se movimentam da forma como elas querem se movimentar, né? Ou trazem frases, expressões, palavras que de repente isso podem fazer sentido para quem está sendo constelado, né? Sim, E aí outro dia uma pessoa me perguntou: "Ah, tá bom, mas e se não fizer sentido?" Ok, se não fizer sentido, não tem problema, porque cada um tá num tempo, né? sim. Quantas vezes dentro do setting tá tão óbvio, né? Ali uma informação e a pessoa ainda ela não tá naquele momento. Então o que que o psicanalista vai fazer? Respeitar. A gente precisa respeitar isso, né? Então, assim, aí a gente vai retomando, vai questionando novamente, até que a pessoa, no tempo dela, consiga trazer aquele conteúdo e elaborar, né? É. E até é Então, interessante isso que você está falando, Simone, porque eu tive uma experiência, né, com uma pessoa que eu atendo. Ah, meu, eu nunca estou entrando em análise, eu nunca. Não... E ela já tinha compreendido todo o comportamento dela, já tinha entendido a relação dela com o pai, a relação dela com a mãe, a relação dela com as pessoas, o que levava ela a determinados comportamentos e pensamentos, né? Mas a neurose deu um determinado momento aumentou assim que ela, eu acho que eu não entro, acho que eu não estou avançando, né? E aí ah, você começa então, mas entende isso, aí a pessoa né? A gente vai é, ajudando aí nesse processo, né? é, Mas a gente não tem como, né? A gente não tem como solucionar, a gente não vai solucionar a vida de ninguém, né? Mas a gente ajuda nessa caminhada, né? De forma sim, sutil. E é, pode falar. Simone, é, eu só queria assim, né, dar um oi para as pessoas que entraram aí, né? Eu vi a Michelle que trabalha com a Vanessa, amiga da Vanessa, Tá. amiga querida, né? Entrou. É, a Rose, né? A mãe da Letícia, A a Rose. Michelle Lima, lá, que é da Escola Merak, né? Tá. Prazer tê-los aqui acompanhando a gente. O Aurélio, que, né, nos agraciou aí com a presença e até colocou amigos queridos, ele também é um amigo querido nosso, né? Demais, demais. Tá aqui, ó. E Ah, aí, é, pode falar. e aí dando continuidade, que é uma questão, uma dúvida, é assim, né? Claro, você como uma facilitadora, né? Como uma consteladora, né? É óbvio que você tem praticamente os conhecimentos necessários em relação à constelação familiar. Tá. O que você vê, assim, dá para se utilizar esse conhecimento da constelação familiar no dia a dia, para as demandas do dia a dia? E aí é claro, né? Você como consteladora, como facilitadora, você tem esse conhecimento que pode utilizar. Tá. Eu, por exemplo, eu não sou um facilitador, mas eu já fui constelado, né? Eu não sei se esse é Tá. o nome É. correto, né? Inclusive, eu duas vezes e participei de outras duas, né? Então, eu peguei a experiência de participar e de ver, né? Mas é Tá. claro, eu não conheço todos os recursos da constelação. Mas nesse caso, tanto para mim que já passei, né, já fui constelado,
como para alguém que tem esse conhecimento como você, é possível se utilizar da constelação no dia a dia, nas demandas do dia a dia, para lidar com essas demandas? Sim, com certeza, né? Por quê? E eu diria a você que no meio, né, daqueles com quem a gente convive, né, eu digo que é a maior experiência, né? E Sim, talvez as mais difíceis. Porque assim, né? A gente, como analista, como facilitador, né? Quando a gente está lidando com o outro, né? E geralmente, quando a gente estuda, a gente faz, eu quero ajudar o outro, eu quero ajudar o outro, né? Mas espera aí, primeiro eu preciso me ajudar. E como que tá a minha relação ao redor daqueles que convivem comigo, né? Então, se eu não fizer o meu estágio também aqui, com aqueles com quem eu vivo, né? É, talvez não vai ser tão fácil lidar com o outro. Porque primeiro eu sim, preciso lidar aqui, dentro de casa, né? Então, se deparar muitas vezes, né, com um filho, e isso é uma experiência, uma vivência minha, né, real, com um filho que de repente não é do jeito que você gostaria, né? E aí você começa a entender que as coisas não vão ser do jeito que você gostaria, né? Então aí você dá um passo para trás, né? E eu sempre gosto de falar, né? Quando eu conheci a psicanálise, eu tinha uma relação muito difícil com o meu filho, né? E tanto a psicanálise quanto a constelação. E era uma relação assim, vou dizer que quase impossível. E aí depois que eu fui, né, fazendo análise individual, que é super importante, né, pegando ali os conceitos da constelação e eu comecei a aplicar, né, nessa minha relação com ele, tendo alguns entendimentos, na verdade, eu falo que tanto a psicanálise quanto a constelação, e talvez um pouco até mais da psicanálise, né, me fez olhar para o meu filho e respeitar mais ele de uma forma individual, né? opa, Olhar para ele, caiu. Ao vivo é assim, né? Olhar para ele como um outro ser, né? Poxa, ele não sim, vai ser do jeito que eu quero. E o fato dele não ser do jeito que eu quero, isso é ruim? Por que que isso é ruim? Por que que não pode ser bom? Né? Então, assim, nessa caminhada toda, hoje eu falo que a gente está na melhor fase da nossa convivência, né? Então hoje eu deixei de ser tão, porque você vai ter que fazer assim. Mas olha, pensa comigo, se você fizer assim, né? O que que pode acontecer? Então, junto, sabe? Fazer a pessoa pensar, porque muitas vezes a gente vem, né, daquela educação onde a gente não é ensinado a pensar. A gente fica meio que robotizado, né? É assim, sim. tem que ser assim, tem que ser. E acaba minando a gente. E aí a gente tem que fazer toda essa reconstrução lá em análise, né, para se entender e tudo mais. Então eu diria para você que o maior ganho na minha vida foi estabilizar essa relação minha com o meu filho, né? Depois, outro exemplo que eu posso dar de casa, né? É um tal de reclamar do marido, né? Porque o marido não faz isso, porque o marido não é assim, porque o marido papapá, né? Então, é sempre o outro, né? É sempre o outro e nunca sou eu. Então, tanto a constelação quanto a análise também tem feito, né? Eu me ver nesse sentido. Então, assim, o que tanto eu cobro do outro, né? E na verdade, de quem que eu cobro isso? E na verdade, eu só desloco para o outro, né? Então, a psicanálise ela me traz para essa conscientização, né? E, e a constelação, a questão lá do tomar o pai e a mãe, né? Então, peraí, eu vou lá atrás ver como é que foi essa construção do meu pai, da minha mãe, e o que que eu tô trazendo para o meu casamento. Porque é lá do Édipo, é lá dessa relação do tomar o pai e a mãe, que eu vou levar
para os meus relacionamentos. Então, assim, será que o que eu cobro do meu marido é do meu marido? Ou é do meu pai? Ou é da minha mãe ainda? Né? Então, Sim, assim, dentro da psicanálise, eu diria, então, olha, estou regredida, né? Estou lá paradinha lá na minha fase infantil e querendo viver isso no meu relacionamento atual. E aí você olha para esse parceiro que também traz toda a história dele, né? E aí vira toda essa confusão, todos esses conflitos. Então, a gente precisa parar e começar a olhar o lugar de cada um, como diz a constelação, né? E sim, tentar entender um pouco os conteúdos do outro também, né? Para que a gente seja mais tolerante. Mas esse exercício começa aqui, na sim. tolerância comigo, né? Como que eu sinto, como que eu vejo as coisas. Então eu falo que aí quando isso começa a clarear em mim, através da análise, né? Eu consigo ter um relacionamento, né? As relações, no geral, elas vão ficando mais leves, né? E a Sim, gente, a tolerância ajuda muito. E é o que essas duas terapias fazem, né? sem dúvida. E só dois comentários disso tudo que você acabou Tá. de trazer aqui para nós, né? Primeiro, seu filho, meu amigo Lion. A minha relação com ele é muito boa, inclusive a gente já até jogou videogame junto. É, É. é gente boa, viu? E a outra coisa é que, assim, eu lembro de você dizer várias vezes, algumas vezes pelo menos, né? E que me marcou em relação à constelação familiar, é uma frase que de alguma forma define, né, em partes, né, a essência da constelação, que é gratidão, né? E ter gratidão envolve isso, né, de você aceitar o outro como Uhum, ele é, né? uhum. Assim, Total. isso é a gratidão, né? Assim, a gratidão com o que eu tenho, a gratidão com o outro, né? Que permite a liberdade dele ser o que ele é. Por exemplo, né? A liberdade do seu filho ser quem ele é, quem ele quer ser, né? A mim, a você, ao seu esposo, né? Assim, Sim, a minha esposa, né? Então, essa essência, né? Que eu vejo como da constelação em relação à gratidão, traz essa liberdade, né? E aí deixa mais leve. Aquilo que a gente sim, comentou um pouco no começo, né? Eu sim, acho com isso certeza. fantástico da constelação. E que nem, né? Dentro aí das palavras, né, da constelação, tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu não consigo ficar bem financeiramente, né? E isso também é uma experiência minha, né? É, poxa, eu não sei lidar com dinheiro e tudo mais, né? Parece que as oportunidades não vão, né? E aí, eu gosto de começar pela mãe, né? Então, assim, como que é a sua relação com a sua mãe, né? Porque na constelação a gente diz, quem que te coloca no mundo, né? É a sua mãe. Então, assim, se eu não aceito a minha mãe, eu não aceito as coisas que o mundo me traz. Então, por isso eu vou precisar olhar lá, né? De que forma que eu tô vendo a minha mãe, né? Por que que a minha mãe isso? Por que que a minha mãe aquilo e tudo mais, né? E assim, para que a gente possa baixar um pouco, né? Essa intolerância, essa arrogância que muitas vezes a gente tem, né? E a gente não percebe. E a arrogância no sentido de muitas pessoas olham para os pais hoje assim, e se consideram melhores do que eles, né? Ah, eu Sim, faço melhor. Ah, eu faço diferente. Nossa, porque meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada. Como assim, né? Como eles não sabem, né? Eles sabem até onde deu para saber, né? Com as suas limitações, com as suas crenças, não é verdade? Então, sim, como que eu vou olhar para tudo isso,
né? Não é simplesmente, ó, virei, virou a chavinha e tá tudo certo, né? Então eu sempre pergunto, né? Como você tem olhado para sua mãe, né? E ajudar a É, pessoa a elaborar isso. e isso que você está falando, né, é o como que até funciona esse nosso inconsciente, né? Essas associações que a gente vai criando, né? Se eu não aceito a minha mãe, como eu vou aceitar, né, de bom grado, o que o Aquilo que mundo me vem, traz, né? Aquilo e tanto para o bem como para o mal, né? Assim, sim, sim. é. E Então eu diria assim que, como eu comecei, né? É um caminho sem volta, né? sem dúvida. E Eu Simone, acho que tem uma pergunta aí, não tem, de alguém? na Acho que. verdade é a Michele. Ô, Michele, ela tá falando assim, ó, deixa os seus contatos, né? Precisamos Ah, divulgar esse trabalho lindo. Constelação familiar e psicanálise. Amo. A gente vai dar o contato sim, viu, Michele? Pode deixar. A e acho que Simone vai divulgar, a Simone vai divulgar aí o contato dela e depois eu passo também. O eu, Simone, a- eu acho que tem uma pergunta da Keké. Você consegue ler? Ela passou para mim, mas eu não. não, eu não, aqui para Ah, mim peraí, não. fala comigo. Ah, Simone, então a nossa relação com o dinheiro, boa ou ruim, tem a ver como eu aceito a minha mãe? Então, olha só. Lembrando que tanto na psicanálise quanto na constelação, não existe uma regra, tá certo? Que isso é isso, senão ficava bem legal para nós, né? Ficaria super mais fácil. Mas, na maioria das vezes, né, na maioria dos atendimentos, eu me deparo sim com essa situação. E, inclusive, é, é uma das minhas vivências, né? Essa relação com o dinheiro e como que eu lido com a minha mãe, como eu olho para minha mãe, tá? Mas não levando assim que isso é regra, porque de repente podem vir conteúdos que não tenha nada a ver com isso. Mas na maioria dos atendimentos, geralmente está ligado a isso. Tá bom, que quer? Não sei se eu me fiz é, entender, mas é isso. o Kelly leva lá para sua análise toda essa questão com a sua mãe. Quem sabe se você, né, tentar lidar melhor com esse ético aí, quem sabe você começa a ganhar dinheiro mais, né? É, gratos, né, com aquilo que recebemos para que possamos receber mais. A E Rose, eu aprendi e estou aprendendo muito depois que comecei a fazer terapia, principalmente a lidar com as diferenças e aceitar que cada um dos meus 6 filhos tem vida própria. Que legal, Rose! Muito é bacana isso. bacana mesmo, né? E é legal, a Rose é gente boa demais, né? Um É. beijão, viu, Olha, Rose? olha só, o Anderson perguntando: o constelador ou facilitador faz o papel de mãe ou pai? Não. Nem na psicanálise e nem na constelação. Na verdade, quando a gente entra para fazer uma constelação, é a mesma situação de entrar para fazer uma análise, né? Ali a gente não pode ter julgamento, né? A gente não pode ter sentimento, né? De dó, de pena, de nada. É como se nós fôssemos neutros, né? Nós não nos colocamos, até mesmo porque a constelação, ela fala muito da questão das ordens do amor, que é cada um estar no seu lugar, né? Deixa lá para aquela mãe, ela que é mãe, né? Então, a gente não pode fazer isso, né? Entrar nesse papel de ser pai ou mãe. Na verdade, não sei se essa pergunta que você fez é com relação aos representantes. Eles representam muitas vezes a figura do pai ou da mãe, né? Mas tentando não se colocar no lugar deles. É apenas o que vem, eu falo, mas eu ali eu não sou o pai e a mãe, nem na representação, tá? E eu diria que a maior chave dos conflitos é justamente essa, a gente se colocar num papel que não é o nosso, né? Então não queiram ser a mãe ou pai de alguém,
né? E isso dentro da própria casa, né? Nas nossas relações sim, mais próximas, muitas vezes, né? A pessoa se vê fazendo o papel de mulher do pai, né? De marido da mãe. Isso dá muito conflito. Agora, é fácil sair disso? Não é. Então, análise, gente, né? análise. Análise vai ajudar muito a gente começar a compreender algumas coisas, né? E tem coisas que, de repente, eu também não vou conseguir mudar. Mas ok, né? Não vou conseguir mudar, eu vou me respeitar e eu vou tentar levar de uma forma mais leve. A análise também vai ajudar a gente, né? Nesse processo, tá bom? Não sei se você entendeu aí, Anderson, mas qualquer coisa você se manifesta de novo, tá bom? É. É, Ô Simone, aproveitando que você falou de análise, tá. psicanálise, né? Bom, assim como eu, né, você, nós nos formamos em psicanálise já faz algum tempinho, mas nem tanto, né? Ah, E até os estudantes de psicanálise, até aqueles que estão passando por um processo de análise, né, e acaba se identificando muita coisa assim, né? Eu, por exemplo, nós estudantes, profissionais da área, às vezes fica assim, né? Fica se deparando com situações no dia a dia e aí fica assim, nossa, isso aqui acho que é do meu Édipo, né? Nossa, isso aqui acho que é neurose, né? Acho que isso aqui é neurose obsessiva. Ih, isso aqui é neurose obsessiva compulsiva, né? e Aí a muitas vezes gente é fica, perversão, né? isso aqui é perversão, né? A gente fica levando todo essa teoria técnica até no dia a dia, né? Fica tentando identificar as coisas, né? Tal. Principalmente no início, né? Quando a gente começa a aprender, né? E é bom, é um processo que você vai se autoanalisando, né? Sim, Mas tirando todos os termos técnicos, né, deixando eles de lado, mas não os desprezando, né, porque é um recurso, é um conhecimento, né. sim. Como que a gente pode se utilizar da psicanálise no dia a dia, nas demandas do dia a dia, né? O que você vê como benefício, você tem de experiência, assim, nesse sentido de que você se deparou em algumas situações em que depois que você se usou, né, desse recurso, desse conhecimento, puxa, isso aqui é coisa da psicanálise, né? Tá, tá. Então eu vou te dar um exemplo, né? É, Já que eu citei a perversão, né? Eu vou te dizer que esses dias eu me deparei com uma perversão minha, né? E que talvez de forma consciente eu não percebesse, né? E assim, quando eu me deparei com aquilo, eu falei, sabe, num primeiro momento da perversão, aquilo me deu muito prazer, vou dizer. Mas depois que eu falei, meu Deus, né? Mas o que que tá acontecendo comigo, né? Porque, poxa, eu me preocupo tanto com as pessoas, o que que tá... E aí eu parei e comecei a fazer essa autoanálise, né? E aí veio o inverso, né? Fiquei triste, chorei com aquele prazer que eu tinha tido. Foi uma. E aí eu estou elaborando isso nesse momento, né? Mas eu quis falar porque eu citei a perversão e, enfim. E agora um caso, né, que eu me utilizei muito da psicanálise foi assim, numa época, o meu pai teve câncer de próstata e veio morar comigo, né? E a gente sempre teve algumas diferenças, mas que bom que eu já estava em análise, né? Quando ele veio morar comigo. E aí eu fui ali cuidando dele e tal, né? E a gente nunca deu muito certo com as ideias, né? Meu pai sempre foi muito machista, vamos dizer assim, e eu não entendia aquilo, né? E
E assim, e ele queria que eu tratasse ele como a minha mãe tratava ele. Olha que situação, né? E eu já casada, minha família, né? Meu jeito de viver e tal. E aí eu falei, Sim, meu Deus, né? O que que eu faço com tudo isso? E aí eu fui levando para análise, né? E, e aí eu comecei a, a olhar para o meu pai só como meu pai, vamos dizer assim, né? Então, porque eu sempre fui muito submissa a ele. Tudo que ele falava, eu ia, fazia, né? E aquilo eu reprimia, então eu era muito agressiva, porque na verdade eu não fazia o que eu achava que muitas vezes era bom pra mim, mesmo respeitando a opinião dele. Então, na verdade, eu vivia a vida dele, né? E como é sim, difícil a gente ver que não é aquilo, mas não conseguir sair disso, né? Então, no dia a dia, é, eu procurava conversar muito com ele, fazer perguntas para ele da vida dele, como que era e tudo mais, né? Tanto que meu pai, ele sempre foi o Dom Juan, né? E assim, e lidar com isso, principalmente a filha, né, com o pai, isso também é muito difícil. Então eu diria para você que nessas conversas com ele, eu comecei a entender um pouco do que ele sentia lá na infância dele com relação à mãe dele, né? Porque a minha avó, ela sempre foi muito ausente. Então, o meu pai, ele tinha falta de mãe, muita falta de mãe, né? Então, ele ficava com Dom Juanismo buscando essa mãe, né? E aí, agora, com quase 80 anos, né? E ele fala, puxa vida, tanta ilusão, né? Mas por que ilusão? Porque a pessoa não tem o conhecimento, né? E isso é triste, né? Se a gente parar para pensar. estava Porque, tentando preencher essa falta, né? né? Então, inconsciente, né? Sim, Inconsciente, porque na verdade ele não estava buscando, ah, por quê? Porque essa é mais bonita, essa. Não, gente, isso é muito superficial, né? Porque era a mãe que ele buscava. Então, nessas conversas, né? E aí eu também pude colocar um pouco do que eu queria também para minha vida, né? Mas aprendendo a me comunicar. Isso a psicanálise também me ajudou muito, porque eu não conseguia me comunicar. Quando eu já via que a coisa era contra aquilo que eu já vinha a forma reativa, né? sim. E não é assim, né? Então a gente precisa aprender a se comunicar também, né? E aí a gente foi conversando, conversando, conversando e tal. E nesse tempo que ele ficou na minha casa, meu pai já estava com 70 e pouco, que agora ele já tá pertinho dos 80. E meu pai nunca tinha tomado um ônibus com essa idade, o meu pai nunca tinha feito nada em casa, né? E nesse estágio que ele passou comigo, que a gente foi ali tentando se entender e a gente pôde falar bastante sobre aquilo que a gente sentia, foi muito legal colocar em prática, né? A psicanálise me trouxe isso, né? E, e aí, em casa, ele aprendeu a lavar, passar, cozinhar, né? Olha que legal. E assim, por quê? Porque eu pensava assim, puxa vida, meu pai, ele tem forças, ele tá bem, ele tá são, então ele pode trabalhar, ele pode continuar a vida dele, né? E, e aí eu falo que o momento mais crucial, que foi onde a psicanálise me ajudou e a constelação, foi no momento que meu pai já tinha se recuperado e já faziam 3 anos que ele estava comigo, e aí ele precisava ir para a vida dele. E aí, como fazer isso, né? Porque meu pai é sozinho. Sim, Então, eu fiquei naquele dilema, né? Poxa, meu pai morar comigo, mas eu dizia, eu preciso ter a minha vida. E ele tendo condição de ter a vida dele. Não era uma situação que, ah, então vou pôr meu pai na rua e ele vai se virar. Não, ele tem condição, né? Só que esse movimento meu, olha, precisou de muita análise e muita autoanálise nos momentos que eu tava sozinha, né? Porque aí eu tive que chegar nele, porque como ele procurava essa mãe, de certa forma, ele tava ali comigo. E eu tava acolhendo isso, mas eu falei, esse não é o meu lugar, né? E aí eu falei pra ele, pai, a gente precisa conversar.
Só que antes disso, eu chorei uns 3 dias. Chorei muito, né? Seu analista que o diga, né? Que eu diga, que eu diga. Eu choro, viu? Aí eu sentei com ele, eu falei, pai, você tá bem, né? Você pode voltar para sua vida, você aprendeu um monte de coisa, né? E para ele foi um baque, para mim também foi. Mas eu sei que no outro dia ele foi, ele resolveu, ele arrumou um lugar, ele alugou, ele mobiliou Uau, sozinho, né? uau. E, e hoje ele tá lá no cantinho dele, tá bem, né? Então eu falo para você que muito possivelmente, se não fosse essa ajuda, né, psicanalítica e da constelação, muito provavelmente eu poderia ter me separado, porque eu ia fazer muita confusão no meu relacionamento com isso, né? E, e assim, acho que poderiam ter tomado outros caminhos, né? Sim. Mas e assim, e o mais legal de tudo isso foi ele dizer para mim, né? Nossa, eu tô orgulhoso, hoje eu fechei um negócio, que eu consegui fazer tal coisa, eu comprei Aí, meu carro, né? Então, assim, e eu fico feliz com isso de ver, mas falo para você que precisou de muita ajuda da terapia para eu conseguir ter essa postura, vamos dizer assim. esse E movimento, né? ficar bem, né? E ficar Sim, bem com isso, né? Que é o principal, né? sim. Então, E duas coisas também disso que você falou, que uma é quando você disse, né, de uma situação que você passou e que você até falou no momento da perversão, né? E você, opa, peraí, deixa eu... Você se deparou com verdades em você. E acho que nesse sentido, tanto a psicanálise quanto a constelação, ela ajuda a isso, né? Você se deparar com algumas verdades que há em você. E sim. aí dá para parafrasear, né, o que disse Jesus, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quanto mais você conhecer as verdades que há em você, maior é a possibilidade de liberdade em si mesmo. E a outra Nossa, coisa que você comentou, né, em relação até ao seu pai, que ele buscava, né, esse dom juanismo dele, né, é aquela coisa que a gente costuma dizer, né, que é o inconsciente que vai se repetindo, né? Enquanto essas questões elas estão inconscientizadas, elas vão se repetindo, né? E é sim. interessante que isso se repete de geração em geração. Pra Vai passando de pai para filho, de filho para filho, e aí vai. E ainda é onde entra também, né, a constelação familiar e de entender toda essa trajetória, toda essa repetição também, da né, ancestralidade, né? da ancestralidade, né? Pais, avós, bisavós, né? Sim, E mas assim, eu diria para você que não dá mais para viver sem. E é muito bom isso, né? E é é muito bom. muito bom mesmo. Simone, até para a gente ir para os finalmente, Tá, eu queria que você deixasse aí o seu contato, né, tá. para o pessoal, né, que não te conhece. Você no começo fez a sua apresentação, se apresentou, né, mas acho que vale a pena falar novamente, porque algumas pessoas entraram que não te conhecem, né, e falar dessas suas duas vertentes, né, e colocar o seu contato aí, por favor. Tá. Bom, é, então meu telefone é 11 99868 2626. 11 99868 2626. E também tem o telefone do NBP, né, Flávio? Você tem aí? Sim, eu não tenho, meu. Se o Aurélio tiver e quiser escrever aí, compartilhar, eu agradeceria demais. Porque de É, cabeça eu não sei. E olha, está porque avisando aqui que daqui 15 segundos encerra a live, né? então põe Então, aí, Aurélio, põe o número, por favor, aí do NBP. Era para eu ter gente, eu pego. quero agradecer aí demais, Simone. Você sabe que você é uma querida.